Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de auto-hipnose e hoje o que eu quero fazer aqui é tranquilizar você. E por que eu digo que eu quero tranquilizar você? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em hipnose, a gente tem uma imagem errada do que é a hipnose. Tem muita gente que hoje em dia ainda pensa em hipnose como sendo aquela pessoa que viu o ídolo, ou seja, que teve uma alucinação visual, ou que comeu uma cebola com gosto de pão de queijo, ou seja, a pessoa comeu uma cebola, mas sentiu o gosto de pão de queijo. É também um tipo de alucinação. Quando a gente fala em hipnose, a gente tem que deixar isso um pouquinho de lado e entender que todas as pessoas são hipnotizadas. Todas as pessoas são hipnotizáveis e você já foi hipnotizado e ainda será hipnotizado várias vezes na sua vida. Esse conceito de hipnose relacionado a fenômenos específicos, isso, inclusive hoje, recebe uma terminologia dentro dos praticantes, dentro do conceito, dentro do nicho dos praticantes da hipnose, que é sonambúlico. Então, as pessoas que são muito suscetíveis à hipnose são chamadas de sonambúlicos. E eu queria tratar um pouquinho desse conceito justamente para ficar claro para você da onde isso vem e o que é efetivamente a hipnose ou o que é a auto-hipnose. Então, começando a tratar desse tema, a gente tinha um cidadão nascido em 1734 chamado Mesmer, Franz Anton Mesmer. Mesmer nasce em 1734, começa a desenvolver uma série de processos. Eu não vou aprofundar muito aqui a história de Mesmer, mas o que mais importa para a gente é que ele chega num conceito conhecido como magnetismo animal. Em suma, Mesmer dizia que o ser humano era como uma bússola. Se o ser humano estava devidamente magnetizado, ele estaria apontando para o norte, então ele estaria vivendo uma vida tranquila. Entretanto, a partir do momento que o ser humano perdia parte desse magnetismo, ele entrava num cenário de desgovernança, ou seja, seria uma bússola que não saberia para onde apontar. Consequentemente, ele passaria a desenvolver patologias. Essa era, em suma, a grosso modo, a ideia de Mesmer. Mesmer tinha um seguidor, um aluno chamado Marquês de Pfister. Marquês de Pfister, ele estudava Mesmer, ele seguia a lógica do magnetismo animal e, em determinado momento, ele foi fazer um tratamento de um conhecido da família dele, de um cidadão chamado Victor Crace. Victor Crace foi ser tratado pelo Marquês de Pfister e Marquês de Pfister percebeu uma particularidade. Diferentemente das pessoas que eram tratadas por Mesmer, que normalmente sofriam algo conhecido como convulsão mesmérica, em que a pessoa caía no chão, começava a tremer, etc, etc, ele demonstrava algo diferente. Victor Crace, ele parecia estar no estado de sono profundo. Só que ao mesmo tempo que ele parecia estar no estado de sono profundo, ele demonstrava uma consciência superlativada, ou seja, ele conseguia ter percepções que normalmente as pessoas de olhos abertos, em estado de vigília, não conseguiam ter. Marquês de Pfister relata, inclusive, que ele às vezes murmurava músicas bem baixinho e Victor Crace conseguia saber quais eram essas músicas. Entretanto, toda vez que Victor Crace emergia, abria os olhos, ele tinha uma amnésia temporária. Ele não lembrava do que tinha acontecido. Bom, Marquês de Pfister, ele vai denominar esse estado de Victor Crace de crise perfeita. Então esse é o nome que ele dá o nome de crise perfeita para esse estado de Victor Crace. Porque ele estava no estado de sono profundo, segundo o Marquês de Pfister, entretanto, ele tinha uma consciência muito grande. É importante a gente deixar claro aqui que naquela época a gente ainda não tinha uma diferenciação clara entre sono e hipnose. As pessoas ainda associavam muito, tanto é que Marquês de Pfister, posteriormente, associando o estado de Victor Crace com o sonambulismo tradicional, que é aquele sonambulismo que a gente conhece como distúrbio do sono, ele vai chamar esse estado de sonambulismo artificial. Então ele deixa a terminologia crise perfeita e ele começa a chamar de sonambulismo artificial. Esse sonambulismo artificial era justamente esse estado alcançado por Victor Crace. Tanto é que Marquês de Pfister, posteriormente, ele começa a desenvolver uma série de protocolos para levar as pessoas a esse estado de sonambulismo artificial. Ele
continua seguindo Mesmer, segundo ele, inclusive, quando a gente estuda a teoria, quando a gente estuda os relatos de Marquês de Písseger, ele se coloca fielmente como um seguidor de Mesmer. Entretanto, na prática, o que ele passou a aplicar era algo diferente do que Mesmer fazia, justamente porque ele queria atingir esse sonambulismo artificial. Em 1781, Marquês de Písseger vai publicar um livro, e esse livro que ele publica, ele traz 61 relatos de tratamentos utilizando esse sonambulismo artificial. E dentre esses relatos, ele fala que aproximadamente 8, 9, 10 atingiram esse chamado sonambulismo artificial. Então ele chega dentro da lógica construída por Marquês de Písseger, repito, lá em idos de 1800, ele chega na lógica de aproximadamente 13, 14% dos casos atingiam esse sonambulismo artificial e os restantes não atingiam esse sonambulismo artificial. Bom, essa foi a lógica construída por Marquês de Písseger. Esse conceito é um conceito importante para você. E aí eu deixo o questionamento, porque eu vou finalizar esse conceito, essa lógica, e exatamente o que é a hipnose e o conceito desse sonambúlico que eu já trouxe para você no próximo vídeo. E o questionamento é, será que, por esses estudos trazidos por Marquês de Písseger, só 13% das pessoas, 14% das pessoas podem entrar em hipnose? Será que todas as outras pessoas são incapazes, ou seja, elas não entram em hipnose? Eu já respondo para você que não, que todas as pessoas podem entrar em hipnose, mas eu vou finalizar esse tema, inclusive tratando da chamada escala de suscetibilidade de Stanford, no próximo vídeo, onde a gente vai deixar você extremamente tranquilo, sabendo que você pode sim, sempre que você quiser, desenvolver a auto-hipnose e modificar crenças e padrões na sua vida, ok? Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais de onde vem esse termo sonambúlico e espero que você já esteja um pouquinho mais tranquilo, sabendo que você, não só você, como as outras pessoas em geral, podem entrar em auto-hipnose, ok? Nos encontramos em breve na nossa próxima aula de auto-hipnose. Obrigado, valeu e até a próxima.